E se eu te disser que eu tenho uma solução clara para aumentar o poder de investimento do Atlético na montagem do seu elenco e a gente poder ver jogadores que empolgam mais o torcedor, que fazem o torcedor sentir muito mais confiança no trabalho que é desenvolvido e que o Atlético tem total capacidade de fazer esse movimento e digo mais, que o Atlético já está fazendo esse movimento pensando em, quem sabe, uma janela mais agressiva no meio do ano. Pois é, vamos falar sobre uma estratégia de mercado que pode ser fundamental para o Furacão. E para isso a gente precisa entender os 3 grupos do elenco atual do Atlético. O primeiro grupo, o grupo da base. O segundo grupo, acho que a gente pode entender que são os jogadores funcionais. Eu botei ali, o jogador funcional, como o Jadson, um jogador mais experiente, um jogador que está ali muito para compor o elenco. E aí a gente pode falar do Jadson, e aí a gente pode falar de outras peças do grupo do Atlético que estão nesse perfil. O Atlético, por exemplo, foi buscar o Alejandro Garcia. O Atlético tem outros jogadores mais ou menos nessa ideia. E você tem os jogadores bravos, que são os jogadores acima da média, que são os jogadores que realmente podem desequilibrar a favor do Atlético, como é o caso do Viveiros, como é o caso do Esquivel, como é o caso do Luiz Gustavo, que apesar de ser mais velho, acho que dá para ser considerado um jogador brabo e, querendo ou não, tem um salário um pouco maior. Então a divisão do elenco do Atlético passa muito por esse cenário. O que a gente precisa fazer? Aumentar o número da base, levando em consideração que os vencimentos da base são vencimentos menores e que você pode ter uma composição de elenco compatível aos jogadores funcionais, trazendo jogadores que podem te dar muito retorno. Você pode ter Dudu, você pode ter João, você pode ter Bruninho, você pode ter Chiquete, que aí são jogadores acima da média. Mas você pode também ter Riquelme, que aí eu te pergunto, Riquelme ou Alejandro Garcia? Aí eu te pergunto, Mahrez ou Jadson? Comparações simples, que eu acho que se a gente fizer, a gente vai perceber como a base pode compor um elenco muito maior por parte dessa porcentagem dentro do elenco do Furacão. Na temporada passada a gente teve uma aula, por exemplo, do Cauã Moraes entrando no lugar do Dudu, entrando no lugar do Madison. Então eu acho que se a gente for buscar, a gente vai ver vários exemplos que o jogador mediano, o jogador de composição de elenco, ele tem um impacto muito pequeno no elenco do Atlético. E quando você aumenta a utilização da base, diminui esses jogadores de mercado que, querendo ou não, acabam sendo mais caros, o que isso te permite? Que você tenha mais receita, que você tenha mais dinheiro para aumentar também a contratação de jogadores acima da média. E não que o Atlético vá fazer investimentos muito maiores do que ele já faz, mas que o Atlético vai fazer investimentos de 25, de 15, de 18 milhões, como é o caso do Teran, Esquivel, do próprio Zapelli em algum momento, do Viveiros. Então acho que a estratégia que o Atlético está tentando seguir acaba sendo essa. E aí eu pergunto para vocês, pega Juliano, pega Allan Kardec, pega Abraão, pega Dudu e pega Gonzalo Mastriani. Faz o cálculo, vê quanto o Atlético gastou e quanto poderia claramente ter sido evitado se o clube tivesse um pouquinho mais de malícia nessas negociações. A gente tá falando de milhões e milhões e milhões de reais. Então, é uma realidade. O Atlético não é o time que tem a maior receita do mundo, que eu acho que a gente pode sair gastando. O Atlético não pode sair gastando à torta e à direita. Que isso fique bem claro pro torcedor. Que isso fique bem nítido pro torcedor. A gente não vai vender uma ilusão aqui que o Atlético tem uma fortuna debaixo do braço e que o Atlético só tá gastando errado. Não é isso? Mas se o Atlético tem, sei lá, 10 reais. Vamos botar um valor fictício aqui. 10 reais. E se você tem jogadores que não te dão um grande retorno comendo 4 reais, e você tem que distribuir esses 3 reais entre base e os jogadores brabos, você tem que diminuir a porcentagem desses jogadores que não te dão um grande retorno, aumentar a porcentagem da base, para aí sim poder aumentar a porcentagem dos brabos. Então, para o Atlético contratar grandes reforços, para o Atlético poder investir mais dentro da sua realidade, o Atlético precisa apostar mais na base. Então, a aposta na base pode te dar um retorno muito grande, no sentido desses jogadores explodirem e você ter um retorno técnico muito acima da média em relação a esses garotos. E também, o que é muito importante é entender que, por enquanto esses garotos não explodem, são investimentos mais baratos.
Então você investe menos, sobra mais dinheiro para você investir melhor. E aí você pode contratar referências, como eu citei, Luiz Gustavo, que tem um salário maior, Viveiros, Esquivel, o próprio Zapelli. E lembrar que, pô, o Atlético quase trouxe um C3. Imagina se o Atlético não tivesse pago 150 mil pro Abraão, 200 e poucos mil pro Juliano, 200 e poucos mil pro Kardec. A gente não precisaria de toda a mobilização do mundo para trazer um reforço que é considerado de peso. Então, daqui para frente, eu acho que o torcedor, primeiro de tudo, precisa entender a importância do desenvolvimento da base. Precisa entender a importância da digital da base na concepção de um elenco para conquistar tudo que o torcedor deseja. A base é responsável por revelar, então você pode ter ali jogadores com uma ligação muito legal com o clube e paralelamente a isso, você pode ter ali também jogadores que podem alcançar um nível alto, como é o caso do João, do Dudu, do Léo Derek, do Arthur, do Chiquete, do Bruninho, de uma geração muito boa que o Atlético vem tendo, então aumenta a identificação e aumenta o retorno técnico. Você vai ter uma base evitando que os bagres cheguem no clube, que os bagres tenham espaço. E aí a gente pode falar de vários e mais vários e mais vários jogadores com essa alcunha de serem jogadores. Com essa alcunha de serem jogadores questionados, com essa alcunha de serem jogadores cobrados. E aí a gente fala também de jogadores de um nível menor. E ainda sobra dinheiro pra gente contratar jogadores de um peso maior. Porque eu fico pensando, assim, eu não quero que o torcedor ele sinta o gosto de se a gente contratasse mais 3 jogadores para compor o elenco, o nosso time seria muito melhor. Não. Eu queria que a montagem de elenco do torcedor do Atlético gerasse o seguinte aspecto, o seguinte sentimento. Eu preciso fazer com que esse garoto da base me permita contratar um jogador brabo. Eu não quero ter mais jogadores de composição de elenco, eu quero ter mais Viveiros. Eu quero ter mais Esquivéis, eu quero ter mais Luiz Gustavos, eu quero ter mais Terãs no elenco. E para você ter esses jogadores, você demanda investimento. Para você demandar investimento, se você não tiver um grande acréscimo de receita, você precisa de uma redistribuição de receita bem feita. Essa redistribuição de receita bem feita parte, sim, da maior utilização da base, da menor utilização do mercado, do menor olhar ao mercado. Então é o que eu falo para vocês desde a janela. Não é gastar muito, é gastar certo. Não é contratar muito, é contratar certo. O que não justifica um elenco com tantas brechas. Mas se você precisa tanto de um zagueiro, talvez esteja na hora de você fazer um investimento maior num zagueiro. Porque esse zagueiro, que talvez custe 30 milhões, ele vai ser um zagueiro por 3, 4 temporadas e você vai ter esse valor diluído porque você não vai contratar um zagueiro na próxima temporada porque você já tem esse zagueiro muito bom, você já tem um zagueiro que vai ter uma sequência vestindo sua camisa. Então, eu volto a dizer, eu acho que a grande questão do Atlético é gastar melhor. Gastar melhor e gastar de maneira mais inteligente. E para gastar melhor e gastar de maneira mais inteligente, precisa desse suporte da base, que eu acho que hoje o Atlético tem.